O que são alimentos transgênicos? Você sabe qual a relação entre eles e o DNA? Para entender melhor a ligação entre os dois temas, vamos explicar sobre a organização do DNA no núcleo celular, uma organela encontrada apenas em células eucarióticas. Vamos falar também sobre o processo de replicação do DNA e as mutações. O núcleo foi descoberto pelo pesquisador escocês Robert Brown, através de pesquisas feitas em células vegetais. Geralmente, existe apenas um núcleo por célula, mas também há células anucleadas e multinucleadas. Nessa organela estão armazenadas informações para a síntese de RNA e proteína das células em trechos do DNA, chamados de genes, ou seja, são esses genes que estabelecem as características de um organismo, incluindo o organismo humano. O núcleo é formado por 4 estruturas principais: o envelope nuclear, nucleoplasma, cromatina e os nucleolos. O envelope nuclear é uma dupla membrana que envolve o núcleo, a qual possui poros que realizam o transporte controlado de macromoléculas do citosol para o interior nuclear. Já o nucleoplasma tem composição semelhante ao citosol, e nele estão imersos 2 importantes componentes nucleares, o nucleolo e a cromatina. O nucleolo é formado por RNA recém-transcrito e é nele onde ocorrem as primeiras etapas da síntese de ribossomos. A cromatina, por sua vez, Para entender melhor esse processo de passagem de genes para as células filhas, é necessário compreender um pouco mais acerca do DNA e como ocorre sua duplicação. Em 1953, os cientistas James Watson e Francis Crick apresentaram ao mundo o modelo da estrutura do DNA, composto por 2 cadeias polinucleotídicas que interagem formando uma dupla hélice. Os nucleotídeos, presentes na molécula de DNA, são formados por um açúcar, a desoxirribose, ligado a um grupo fosfato e a uma base nitrogenada, podendo esta variar entre adenina, guanina, citosina ou timina. Além disso, as 2 fitas que compõem a dupla hélice são antiparalelas, uma vez que elas apresentam sentidos opostos de suas extremidades hidroxila 3' e fosfato 5' livres, conferindo às fitas diferentes polaridades. A complementariedade dessas fitas do DNA se dá por meio de pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas das fitas, pois a adenina realiza 2 pontes com a timina e a citosina 3 pontes com a guanina. Após ter conhecido a estrutura do DNA, podemos agora entender como acontece a sua replicação, sendo o principal mecanismo de herança das características entre os diversos seres vivos. A replicação do DNA é considerada semiconservativa, visto que é necessário a separação das 2 cadeias, sendo cada uma delas utilizada para a síntese de uma nova complementar. Para esse processo, algumas enzimas serão fundamentais. A fim de tornar mais didático, vamos explicar cada etapa da replicação e o papel dessas enzimas. Primeiramente, a enzima helicase atua nas diversas origens de replicação que surgem, sendo ela responsável por romper as ligações de hidrogênios entre as 2 fitas do DNA. Cria-se assim uma região em forma de Y, chamada forquilha de replicação, onde ocorrerá a síntese das fitas complementares de modo bidirecional. A topoisomerase ou DNA-girase, por sua vez, irá regular a torção promovida pela abertura da dupla hélice, e as proteínas ligadoras da fita simples evitam o repareamento das bases expostas recém-separadas nessa fita simples. Na forquilha de replicação, a síntese de DNA é iniciada por uma primase, enzima responsável pela síntese de pequenos iniciadores de RNA ou primers, os quais permitem a ação da DNA polimerase, a qual depende de uma extremidade 3' para atuar. Essa DNA polimerase atua adicionando nucleotídeos no sentido 5' 3', sendo estes complementares às bases expostas da fita molde pela helicase. Outra ação da DNA polimerase é a revisão de seus próprios erros de polimerização, à medida que se desloca, uma vez que ela apresenta uma atividade de exonuclease no sentido 3', 5'. É relevante ressaltar que 2 DNA polimerase atuam em cada lado da forquilha de replicação
para formar as cadeias complementares simultaneamente. Logo, pelo fato das duas cadeias serem antiparalelas, uma DNA polimerase irá atuar no sentido da abertura das fitas, sintetizando a chamada fita líder. Já a outra irá funcionar numa espécie de costura para trás, sendo produzida de modo descontínuo, em pequenos fragmentos sintetizados, denominados fragmento de Okazaki. Esses fragmentos serão unidos posteriormente pela DNA ligase, formando a fita retardada. Finalmente, a última enzima, a telomerase, vai atuar na extremidade dos cromossomos, colocando porções adicionais de DNA na fita molde, para que a fita retardada possa ser finalizada sem que haja perdas no DNA dessa fita. Desse modo, a replicação é concluída e a célula estará próxima de realizar sua divisão. Entretanto, podem surgir erros durante a duplicação que devem ser corrigidos por meio de um sistema de segurança chamado de mecanismo de reparo do DNA. Assim, um conjunto de proteínas reconhece eventuais erros após o processo de replicação do DNA e os corrige. Quando o mecanismo de reparo falha, ocorrem as famosas mutações. As mutações ocasionalmente acontecem quando nucleotídeos ou cromossomos são adicionados, eliminados ou substituídos erroneamente. Elas são classificadas como gênicas e cromossômicas e podem ser derivadas de falhas durante a replicação ou devido à ação de fatores ambientais, como a radioatividade, tabagismo, entre outros. Dentre as mutações gênicas, há aquelas que ocorrem por substituição, adição ou deleção de bases nitrogenadas. Por outro lado, as mutações cromossômicas podem ser do tipo estruturais ou numéricas. Lembram-se dos alimentos transgênicos citados no início desse vídeo? Então, eles são derivados normalmente de sementes, plantas e animais cujos materiais genéticos tenham sido modificados com o intuito de obter benefícios na produção de alimentos. A criação de transgênicos pelo homem é feita pela inserção artificial de genes isolados e selecionados de outras espécies no DNA de plantas e animais com o objetivo de aumentar a resistência a herbicidas, elevar a qualidade nutricional ou produzir substâncias medicinais. Apesar dos diversos aparentes benefícios dos transgênicos, ainda não se sabe ao certo as implicações que o consumo deles traz ao organismo humano. Ainda há necessidade da realização de muitos estudos na área que possam esclarecer suas consequências para a população. Então é isso, pessoal. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor sobre esses importantes processos celulares.